Resenhando Saberes. Você que tá aí do outro lado da telinha, você é pai? Não sei. Você é mãe? Não! Tio, tia, enfim. Conhece alguma criança ou adolescente? Então fica aqui comigo que hoje a resenha do livro que eu gostaria de trazer para vocês é um alerta. Uau! Mas, antes de tudo, oi leitores, eu espero que todas, todos e todas estejam bem. Para você que caiu aqui de paraquedas, esse é o canal Resenhando Saberes, um canal que busca, através do conhecimento, democratizar o aprendizado. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização. Não se esquece de clicar em gostei no nosso vídeo. Se você gostou, por favor, deixa aquele comentário dando alguma sugestão ou se você quiser falar alguma coisa a respeito. Não se esquece também de compartilhar esse vídeo com quem você sabe que gosta de literatura, para que o nosso canal ele chegue cada vez mais longe. Sem mais enrolação, vamos falar a respeito dessa leitura, desse grito de socorro através de páginas. Gente, eu estou falando do livro Aconteceu com Minha Filha, do autor que tem como pseudônimo Paulo ZSA. Esse livro ele foi publicado pela Geração Editorial, é um livro super curtinho, foi publicado esse ano. Inclusive tem matéria no Fantástico falando a respeito desse livro. Literalmente foi um livro que eu devorei, é um livro que acendeu esse alerta vermelho, digamos assim, para que a gente pare para pensar no quanto é prejudicial nós entregarmos de maneira indiscriminada um aparelho celular, um notebook, um tablet nas mãos das nossas crianças cada vez mais cedo, né? Hoje em dia a gente vê crianças que com 6 meses de idade já estão ali tendo acesso a telas. A gente tem responsáveis legais que assim que as crianças nascem, né, os pais criam redes sociais no nome dos filhos para ficarem postando fotos e, enfim, coisas do dia a dia. E aí isso aí é pano para muita manga. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo sobre. O que eu gostaria de trazer é a história desse pai que já começa relatando no início do livro, né, que em um sábado comum, durante a noite, ele estava assistindo, né, uma série em uma plataforma de streaming, quando sua filha de 13 anos de idade chega pedindo socorro, pedindo para que esse pai ele a interne porque ela surtou. Ela havia se autolesionado e também estava com a maquiagem super pesada. Foi a partir desse momento que esse pai começa a escavar o subsolo da internet, do mundo digital. Foi a partir desse momento que o pai acabou descobrindo que a sua filha, Júlia, que também teve seu nome alterado para manter ali a privacidade e a proteção, a todo mundo que está nesse livro tem os nomes alterados justamente por esse motivo. Ele descobriu que a filha participava de comunidades, de fóruns, de desafios na plataforma Discord. Para quem não sabe, a plataforma Discord, ela foi criada em 2015 para facilitar a comunicação de gamers na hora ali do jogo, né? Só que essa plataforma, ela foi se modificando, foi se modernizando e abriu-se ali a opção de se criar comunidades que são chamadas de servidores. E nessas comunidades pode-se fazer de tudo, se falar de tudo, né? Não há esse controle na internet. Por isso que a internet é chamada de terra sem lei. Porque não existe uma fiscalização, uma regulamentação sólida nessas plataformas. A Júlia entrou nessas comunidades
E essas comunidades tinham de tudo. Então, esses desafios eram ali propostos muitas vezes pelos próprios adolescentes que estavam dentro dessas comunidades, que criavam essas comunidades, e eram ali transmitidos em tempo real. Por que isso acontece? Porque o Discord também tem essa opção de você fazer transmissões ao vivo. E à medida que a gente vai avançando na história, a gente vai percebendo como que ela chegou a esse estado, né? Porque ela precisou ser internada, ela começou a ver coisas no YouTube até então, ela assistia tutoriais, né? Como muitos adolescentes fazem, eu mesma já fiz muito. Eis que ela começa a entrar no mundo dos joguinhos online. Então ela começou a utilizar e a jogar no Roblox. Gente, eu não sabia o que era o Roblox. Eu só tinha visto falar, mas eu não sabia. Eu achava que isso era um jogo. Mas, na verdade, o Roblox tem vários tipos de jogos dentro dessa plataforma. Então, são vários jogos que são criados, muitas vezes, pelas próprias pessoas que jogam ali. Então, tem todo tipo de jogo. E no Roblox também tem essa opção de você ter ali o chat. Eles jogam e ficam ali conversando, conhecem várias pessoas. Só que diferentemente do Discord, a plataforma ali do Roblox detecta quando comentários ofensivos, como comentários a respeito do racismo, misóginos, a plataforma detecta e bane ali o perfil da pessoa do jogo, né, da advertência, ou então leva ali o banimento, dependendo da gravidade do que é ali conversado nesse bate-papo, diferentemente do Discord, que não há essa censura, digamos assim, não há essa limitação, não há essa regulamentação. Foi através do Roblox que a Júlia conheceu o Discord, né? Já que no Roblox não dava para se comunicar dessa forma, ela conheceu ali a plataforma do Discord por uma dessas pessoas dos jogos, né? Já que muitas vezes nesses jogos você conhecia pessoas de todo o Brasil e, por que não dizer, do mundo, né? Ela passou a ficar cada vez mais tempo no quarto, no celular e também no computador. E a pandemia também foi um fator, assim, muito importante para que essa dependência, digamos assim, se intensificasse e não foi percebida de imediato. Inclusive, a gente vê nas páginas do livro o quanto o pai ele se culpa, ele se martiriza pelo fato de não ter percebido antes. E de muitas vezes ele fala assim, que ele também vivia no mundo dele, na época do isolamento social, nas telas, e ela também no mundo dela, junto com ali a tela. Quando a gente pensa ali na pandemia, a pandemia ela foi um recorte da nossa vida que nos causou transformações significativas, né? A gente viveu em muito tempo ali isolados, então a gente, de início, a gente achou que se pensou-se, né, que ali nós vamos ficar agora mais em casa, nós vamos poder nos reconectarmos, né, porque antes com a vida corrida a gente não podia estar tanto tempo junto, e agora em casa vai ser diferente. Mas começou-se a perceber o abismo que se formava, porque não havia essa conexão, por conta do uso exagerado a telas. Para vocês verem o quanto isso é extremamente prejudicial. Muitas vezes, o uso indiscriminado a telas, ele vai prejudicar o funcionamento cognitivo das pessoas. Hoje, estima-se que, isso de acordo com pesquisas realizadas no ano de 2024, 1 em cada 7 crianças enfrentam algum tipo de problemas relacionado a transtornos mentais decorrentes do uso exagerado a telas. Aqui no Brasil, a pesquisa do censo de 2022 revela que quase 90% da população brasileira tem domicílio com acesso à internet. E quando a gente traz também esse recorte no país, a gente vê uma pesquisa realizada pelo G1, 60% das crianças que têm acesso à internet hoje no Brasil têm ali entre 9 e
9 anos, tipo assim, 9 e 19 anos, né? No caso, quando a gente pega esse recorte trazendo de crianças, ali para a adolescência, final ali da adolescência. E esses 60% relatam ter sofrido algum tipo de violação, ou seja, bullying, ou uma situação incômoda decorrente desses meios digitais, dos meios sociais. Então, é algo muito sério, gente. Quando a gente fala dessa mudança, dessa alteração que muito se causa, né, com a utilização de forma demasiada das redes sociais, das telas em si, para vocês terem noção, o uso das telas de maneira exagerada, ela vai afetar o sono. O uso exagerado das telas vai afetar o funcionamento cognitivo, principalmente a questão da atenção, que muitas vezes a gente não consegue sustentar a atenção de maneira mais demorada, porque a gente está o tempo todo, principalmente agora com essas plataformas de vídeos curtos, a gente não consegue mais assistir um vídeo de 10 minutos, de 17 minutos, 20 minutos, por conta que nós ficamos ali passando, né, rolando a tela, assistindo o vídeo de 30 segundos ali. Então a gente não consegue mais ter uma atenção sustentada. A gente não consegue mais, por exemplo, ter uma noite de sono mais tranquila. Por quê? Porque os níveis de cortisol, eles estão subindo cada vez mais. O cortisol, gente, nada mais é do que um neurotransmissor ou um hormônio do estresse, como é comumente denominado. O cortisol, sendo liberado de uma forma demasiada, ele pode ocasionar muitas coisas, né? O coração, ele fica mais acelerado, o corpo fica ali em estado de alerta. Fora que o cortisol, ele pode causar, inclusive, processos inflamatórios no corpo. Então, percebam o quanto a nossa fisiologia, ela está completamente relacionada à mente. Então, corpo e mente estão extremamente ligados. E quando a gente fala das crianças e adolescentes, eles estão ali em processo de formação, né? O cérebro está em processo de formação. Então, esse uso é extremamente prejudicial. E é até uma coisa, é uma forma ali, é muito paradoxo, né? Quando a gente para pensar nessa questão da internet, a internet, ela nos trouxe inúmeros benefícios, né? Como o acesso à informação de maneira mais democrática, a educação, a acessibilidade, mas, da mesma forma, ela também nos trouxe muitos malefícios que aqui eu já citei. Então a gente precisa muito pensar sob a ótica do cuidado, né? Até que ponto eu devo entregar assim um celular, um computador de mão beijada para uma criança, e hoje cada vez mais precoce? Está se perdendo o hábito de socializar de maneira física, digamos assim, de maneira presencial. Hoje, ver pesquisas mostrando que até a capacidade das relações humanas e afetivas estão cada vez mais enfraquecidas, estão cada vez mais fragmentadas. É até uma dica para vocês, se vocês quiserem ler os textos de Zygmunt Bauman, que vai falar justamente sobre isso, amor líquido, né? As relações afetivas sociais estão cada vez mais frágeis. E quando a gente olha para essa geração mais jovem, isso é palpável, né? Hoje, com um clique, a gente segue uma pessoa nas redes sociais e é amigo. E com outro clique, a gente deixa de seguir. E isso a gente vê justamente quando a gente olha para a política ali do cancelamento, né? É muito fácil você deixar de seguir alguém e nunca mais ver nada sobre. Hoje, a gente faz isso com uma facilidade maior. E aí, quando a gente para pensar no quanto esses ambientes são extremamente tóxicos, é que a gente vê o quanto a saúde mental ela fica comprometida. E no caso da Júlia, a gente vai ver isso de maneira muito clara. A Júlia, ela desenvolveu diversos transtornos. Ela desenvolveu ansiedade, início ali de uma depressão, ela desenvolveu ali toque. Então, assim, foram muitas coisas que foram ali acontecendo
E o que aconteceu com o Paulo ZSA é o que acontece com muitos pais, mães responsáveis legais que muitas vezes acabam, na maior assim, inocência, dando um celular, um computador, e não é, gente, por maldade. Ele viu no celular uma forma de deixar a sua filha mais feliz, né? Ele até relata no livro, né, o quanto que ele se arrependeu de ter dado um celular a ela tão cedo, e ele foi bem incisivo quando ele fala, a questão também não é nem só dar um celular, é deixar com que as crianças entrem nesse ambiente digital tóxico, principalmente nesses jogos online, né, que foi uma das resultantes para essa dependência digital da Júlia. Então, quando a gente para analisar tudo isso, ele deu esse celular à filha justamente porque ele até fala, né, que ele via essa questão da socialização dela comprometida. Já disse que presenciou, né, um momento na escola onde ele viu a filha distante daquelas, muitas vezes a gente sabe que existem aquelas panelinhas onde os meninos se juntam ali em grupinhos, as meninas se juntam ali em grupinhos, e ele percebeu que a filha dele não estava em nenhum desses grupinhos, e aquilo partiu o coração dele. Então ele deu o celular a ela, né, para que ela conseguisse ter ponte também para começar a socializar com as colegas, né, e como assim, a gente sabe que hoje em dia muitas crianças já têm ali um celular, e aí às vezes aquela outra criança não tem, e aí quer, como uma forma também de ser aceita no grupo. Ele não iria imaginar que isso fosse se tornar algo tão prejudicial, e é impressionante quando a gente para ler nas páginas o quanto ele se culpa por isso, mas é algo que é muito mais profundo, é muito mais amplo. Não é algo que só depende de uma pessoa, né? É muita falta de informação também clara sobre o ambiente digital. É falta de regulamentação também das plataformas digitais. Isso dá margem para vários tipos de violência, abuso sexual, bullying e vários outros tipos de violência inimagináveis. E assim a gente vai conhecendo a luta desse pai para resgatar a sua filha desse mundo perverso que é a internet. E é assim, é impressionante, né? A gente vai vendo os momentos que a Júlia ela passa, né? E que esse pai passa para resgatar essa relação que eles tinham. O Paulo criou, ele é pai solo, né? Ele criou a Júlia. A esposa dele faleceu quando ela ainda era criança, ainda bem pequena. E aí, assim, gente, quando ele entrega esse celular, ele fala que cresceu em um mundo totalmente diferente, totalmente analógico. No máximo, um amigo que tinha ali um videogame super antigo, né, que alguém trazia ali dos Estados Unidos, no máximo era isso. E aí ele fala, né, que ele se culpava muito porque ele queria ter criado a filha dele com o exemplo que a mãe dele deu e a família dele deu, né, quando o seu pai também faleceu quando ele era criança, né, e ele foi criado com muito amor, com muito afeto, com muito carinho, tal como ele também criou a Júlia, né, só que como ele mesmo traz no livro, hoje os tempos eles são outros, né, são tempos totalmente diferentes. O recorte temporal que a Júlia nasceu era outro. É um livro que traz e faz com que a gente consiga refletir de forma muito profunda, e eu acho que esse livro ele cumpriu demais com o objetivo que o autor propôs ao escrever esse livro, né? Porque ele nos traz informação de maneira simples, de maneira clara, a respeito dessas coisas que acontecem ali no submundo digital. Então, quem puder, leia esse livro. Ele vai trazer informações muito claras e vai fazer com que você, que é pai, que é mãe, que é tio, vó, vô, reflita antes de entregar ali um celular nas mãos de uma criança, deixar ali a criança o tempo todo exposto ali a telas, né? Eu acho que a gente tem que pensar em relação à ótica desse cuidado, sabe? Do cuidado de refletir quando a gente pensa em dar um aparelho como esse, ou se você resolver entregar, que seja algo
controlado e limitado. O quanto mais tarde possível isso acontecer, melhor. Isso, as crianças precisam socializar, brincar, ter esses momentos. Inclusive, isso influencia, inclusive, na construção de uma identidade própria, sabe? Porque as pessoas hoje, elas não querem mais se relacionar presencialmente. E isso influencia também no processo de frustração, né? Porque muitas vezes as crianças não estão interagindo, não estão socializando, e não há essa possibilidade, por exemplo, sabe? Em brincadeiras, sabe? Então, é algo que está modificando totalmente o comportamento dos jovens. Cabe aqui a reflexão a respeito das redes sociais, do mundo digital, na vida, do impacto que isso causa na vida das nossas crianças. A gente sabe que hoje o mundo, nós estamos aí hiperconectados, né? E é muito paradoxo, porque eu tô aqui falando do sistema da internet, mas eu uso esse sistema também para comunicar. Então, eu acho que a gente tem que refletir e levar tudo em consideração relacionado aí à vertente do cuidado, porque é preciso impor limites. Se você der acesso ao seu filho, à sua filha, né, enfim, a criança ou adolescente, imponha limites e sustente esses limites. E eu espero que tenham gostado dessa resenha. Eu indico demais esse livro, né? É um livro que está disponível também na Amazon. Então, é um livro super curtinho. E não se esqueçam de compartilhar esse alerta, esse vídeo. Não se esqueçam de clicar em gostei, nem de comentar. Beijo, até a próxima.